you know my ways, the path on which I walk, and you know me better than I know myself, and you've known me longer than anyone. Such knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Such knowledge is too wonderful for me. I can't even comprehend it, but I know you see. Oh, this I know you see. Oh, I could walk where men may never tread, plunge the depths where I could make my bed, but I never went hide and seek. You're so good at finding me, only lost in the mystery of the depth of your love. Knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Such knowledge is too wonderful for me. Oh, and I can't comprehend it, but I know you see. Oh, this I know you see. And even where my world is shaking, Lord, your hand will hold me still. Even where my world is shaking, your hand will hold me still. I'm fearfully and wonderfully made. 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 Bom dia, meus queridos irmãos. Mais um domingo nós juntos aqui para estarmos assim compartilhando do estudo da Palavra de Deus e mais uma EBD, né? A Escola Bíblica Dominical.
E é uma alegria muito grande poder estar aqui junto aos irmãos nesta igreja e poder assim, né, estarmos aqui, embora neste momento que nós estamos ficando bem afastados uns dos outros, porque o momento pede isto, né? Mas temos esperança que logo, logo estaremos juntos para estarmos nos abraçando, compartilhando juntos aqui na comunhão com os irmãos. Mas é uma alegria muito grande poder estar mais uma vez aqui para estudarmos a palavra do nosso Deus. E nós vamos assim orar ao nosso Pai, pedindo a Ele a sua direção para o estudo desta manhã, quando nós estaremos compartilhando assim, mais uma vez, juntos, a palavra do nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós te suplicamos, ó Pai, e te agradecemos, ó Deus, por mais essa oportunidade. E nós te suplicamos, Pai querido, que o Senhor nos use neste momento, pois queremos tão somente ser um instrumento em tuas mãos, para estarmos assim estudando a sua palavra neste momento de escola bíblica. Que o Senhor venha estar abençoando aos irmãos que estão em casa, abençoando a cada enfermo nos hospitais, abençoando os médicos, toda a equipe médica nesses momentos, quando estamos atravessando esse período tão difícil, Pai querido. Mas sabemos que o Senhor está no controle de tudo, Pai querido, e confiamos que o Senhor tem cuidado de nós. E te suplicamos, ó Pai, livra-nos de todo mal. Abençoa cada um de nós, abençoa o pastor, sua família, abençoa ele na direção do rebanho que o Senhor confiou ao teu servo. Ó Deus querido, dá saúde ao teu servo e toda a sua família, e a cada irmão, a cada irmã, a cada jovem, a cada adolescente, a cada criança, a cada família, Senhor, que sejam abençoados pelo Senhor, protegidos, ó Pai querido. Muito obrigada por tudo. Aceita a nossa oração com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, hoje nós vamos estar estudando uma lição cujo título é Uma Contracultura no Mundo Perdido. Uma contracultura no mundo perdido. Contracultura. Contra é aquilo que é oposto. Então, nós vamos estar vendo o que a Bíblia fala a respeito disto, dessa contracultura no mundo perdido. E o autor aqui ele vai começar falando de um escritor muito famoso, John Stott. Esse John Stott, esse escritor, em um de seus livros, ele chamou o evangelho de contracultura. Contracultura é aquilo que é oposto à cultura local, né? À cultura vigente. Segundo ele, os cristãos devem viver em oposição à cultura do mundo. Ele está sob o domínio do maligno. E nós vamos ver lá em 1 João 5,19, que vai dizer que nós somos de Deus. E o mundo jaz no maligno. Este mundo, meus queridos, não é o mundo que Deus criou. Não são as pessoas. Esse mundo é o sistema. Ele jaz no maligno. Por isso essa contracultura. Além da cultura do mundo, há também uma teologia do mundo, né? Aceita por alguns setores da igreja e até alguns crentes. Acham que a igreja deve ser amiga do mundo. Esta não deve ser a sua preocupação principal, mas sim ser leal ao seu Senhor, à sua vocação, aos valores que recebeu. Vamos ver lá no livro de Tiago, eu gostaria até de falar com os irmãos, agora mesmo nós vamos ler o texto que vai estar baseando a nossa lição nesta manhã. Mas nós vamos ver em Tiago,
4, versículo 4, o que ele nos diz ali na sua palavra. Tiago 4, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 4. Nós devemos ser fiel à nossa vocação, aos valores que recebemos quando aceitamos Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Então, Tiago 4, versículo 4, vai estar falando assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Constitui-se inimigo de Deus. Então, há hoje muita gente fascinada pelos valores do mundo, diluindo a mensagem de Jesus para torná-la mais suave. A preocupação com mega igrejas tem levado alguns a esquecerem que a igreja deve, antes de tudo, lealdade a Jesus e ao seu evangelho. Somos uma contracultura no mundo perdido. Não que devamos nos portar arrogantemente, mas que devemos ser santos e não enamorados do mundo. Não devemos ficar fascinados com aquilo que o mundo pode oferecer. Mas nós somos uma contracultura no mundo perdido. Não é para nós sermos arrogantes e acharmos melhores do que os outros, mas que devemos ser santos, separados e não ficar enamorando o mundo. E nós vamos estar aqui partindo para o primeiro ponto, que diz que é o ponto de partida, né, para esta lição desta manhã. Nós vamos estar assim, então, lendo a carta aos Romanos, capítulo 12. Nossa lição vai estar norteado neste capítulo 12 da carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo. Essa contracultura que nós estamos falando nesta manhã. Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 1. Romanos 12, a partir do 1. Né? Isso daqui, esta palavra de Romanos 12, de 1 até o 21, ele, na minha Bíblia, está dividida como, de versículos 1 a 2, é o quê? É a relação com nós mesmos. É a ética, né? A relação com nós mesmos. De 3 até o 8 é com relação à igreja. E do 9 até o 21, com relação à sociedade, o lugar onde vivemos, o lugar onde estamos inseridos. Vamos então ler assim a palavra do nosso Deus. O apóstolo Paulo começa assim escrevendo a carta aos Romanos no capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além daquilo que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons,
segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se ao fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Em relação à sociedade, o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente, uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, ou seja, vagarosos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Aqui está o texto que vai nortear a nossa lição. Fazer o bem, não vingar, e tantas outras coisas que nós lemos aqui. E os irmãos podem vagarosamente ler e meditar sobre esse texto maravilhoso. Aliás, toda a carta de Romanos vale a pena ler, meditar e aprender. O ponto de partida de Romanos. Após expor o conteúdo do Evangelho até o capítulo 11, Paulo trata de ética. Começa com pois, uma partícula conclusiva com o sentido de portanto, né? O que se segue é sequência do anterior. O seguidor de Jesus, ele não vive como o mundo sem Jesus. O seguidor de Jesus tem uma vida diferente daquele do mundo que não anda com Jesus. Há uma diferença muito grande. Não que somos melhores do que eles, mas somos diferentes. A conduta é diferente, né? Ele deve apresentar-se a Deus e não se amoldar ao mundo. Ele deve apresentar-se a Deus e não se amoldar ao mundo. Como em Romanos 12, 2 nós lemos: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu é que tenho que me transformar. Não é o outro que vai me transformar, sou eu. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não vos conformeis significa não tomar a forma do mundo.
O cristão não é massa de bolo que toma a forma de onde é posta. Ele é do Senhor, na igreja, na casa e no mundo. Ele se nega a ser moldado pelos padrões do mundo. Devemos apresentar nossos corpos, como o apóstolo Paulo diz, como um ato de culto a Deus. O cristão deu toda a vida a Cristo. A física, mental, emocional e espiritual. Toda a sua vida ele deu a Cristo, a física, a mental, a espiritual e a emocional. Por isso sua mente deve ser transformada. Renovação da vossa mente, né? É a largata que se transforma em borboleta. A transformação, a metanose, a metamorfose, né? Metanoia vem de mudança de pensamento. A pessoa passa a ter outros pensamentos, outras atitudes, outras ações. Eis o ponto de partida. Cremos em Jesus, assumimos o compromisso de uma vida santa, a ética segue a fé. Quem crê rompeu com o passado. O crente em Jesus não é massa de manobra. Ele ousa nadar contra a correnteza. Ele ousa nadar contra a correnteza. E o ponto 2, ele vai dizer como o Novo Testamento vê o mundo. Como que a palavra de Deus, no Novo Testamento, a nova aliança de Deus para com o homem, como que ele vê o mundo? Nós vamos ver aqui. Precisamos recuperar a visão bíblica da vida. Muitos crentes são moldados pela mídia e têm uma visão romântica do mundo. Até os critérios para se avaliar uma igreja, às vezes, são mundanas e não bíblica. A arquitetura do templo, o volume de entrada, o nível social dos membros, o critério deveria ser, o critério da igreja, ela deveria ser: quanto de Cristo a igreja exibe no mundo? Quanto de Cristo? 100% de Cristo? Ela exibe no mundo? Como o Novo Testamento vê o mundo? Não o cosmos ou as pessoas que Deus amou. Né? Quando a gente fala neste mundo, irmãos, meus queridos, nós não estamos falando das pessoas. É desse universo que Deus criou perfeito. Nós estamos falando do sistema. Porque o mundo, lá em João 3,16, é o texto áureo da Bíblia, que todos nós conhecemos de cor, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Então, não é o cosmos ou as pessoas que o Novo Testamento vê o mundo de maneira errada. E sim o sistema, um sistema de valores corrompidos. Como que o Novo Testamento vai ver esse sistema, esse mundo de valores corrompidos? Não é um olhar positivo, nem poderia ser. Não é um olhar positivo. Somos filhos de Deus no meio de uma geração corrupta. Depois, irmãos, anotem aí que lá em Filipenses 2,15 vai dizer que nós vivemos no meio de uma geração corrupta. Quem duvida disso? Que mundo nós estamos vivendo? Corrupção por todos os lados. No longo texto de Efésios também 4,17, os irmãos anotem aí, depois os irmãos vão ler. A 5 até o versículo 2. Efésios 4,17 a 5 até o 21. Os irmãos depois vão ler aí, calmamente. Há uma descrição do mundo que é como nós não devemos ser. Aí neste texto está uma descrição do mundo, do qual nós, como servos de Deus, não devemos ser. Por isso, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Vamos ver lá na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15, que ele recomenda isto, que não devemos amar o mundo, e quando nós amamos o mundo, o amor do Pai não está em nós. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. Diz assim a palavra do nosso Deus: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. A Bíblia, irmãos, é nossa regra de fé e de prática. De todo crente, de todo cristão que confessa Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, que reconhece que sem Ele não há salvação. E aí me faz lembrar de uma entrevista que até enviaram para mim através do Zap, onde uma mulher que ela trabalha, né, eu acho que é a dona Zica, ela carnavalesca, né? Então ela estava dando uma entrevista que os Bíblia, né? Ela chamava assim os Bíblias, né? O crente ela chamava de Bíblia. Estava tirando muitas pessoas que participavam do grupo carnavalesco, inclusive o neto dela, que era baterista, agora não queria mais saber de carnaval, porque estava seguindo os Bíblia. Ah, meus queridos, oxalá que todos os brasileiros fossem Bíblia, seguissem a palavra de Deus, tivesse essa nova vida, onde não ama o mundo, nem as coisas que existem no mundo. E a gente sabe, a gente entende, pelo que a gente ouve, relatos que antes do carnaval, os estados, enfim, os governantes sabiam da ameaça desse vírus, mas ficaram calados, não alarmaram ninguém para que o carnaval acontecesse. E nós vimos aí o resultado. Não pensaram nas vidas humanas, pensaram no prazer do momento e naquilo que podia dar muito dinheiro. Ah, irmãos, quem ama o mundo é inimigo de Deus. A igreja de Jesus não pode ser moldada pelo mundo, nem ceder aos seus apelos. A conversa de igrejas amigas do mundo é perigosa. Devemos ser amigas das pessoas, todas elas, independente de crentes ou não. Mas amigas do mundo, entre aspas, não. É perigoso. Não devemos ser beligerantes, nem nos julgarmos superiores. Não, não somos superiores. Mas desde o convite divino ao pai da fé, quando Deus chama Abraão, ele diz: anda em minha presença e sê perfeito. Os irmãos podem separar aí, escrevendo aí, está lá em Gênesis, capítulo 17, 1. Deus chama Abraão, o pai da fé, o pai dos crentes, né? Como às vezes nós nos referimos. Abraão, anda nos meus caminhos, anda em minha presença e sê perfeito. Isto não é legalismo nem fundamentalismo. Não, não é.
Chamar alguém de legalista e fundamentalista é obra de quem não tem argumento. É obra de quem não tem argumento. Isto é santidade. Isto é santidade. O padrão de vida para a igreja está no Novo Testamento, não em pesquisas de opinião ou em planos de maqueteiros eclesiásticos. Ela deve ser santa e não bajuladora de pecadores. Paulo diz que é assim que devemos viver. Vamos ver lá em Colossenses 1, de 10 a 12, o que o apóstolo Paulo vai nos dizer a respeito disto? Colossenses, capítulo 1. Colossenses 1. Colossenses 1, de 10 a 12. Diz assim a palavra do nosso Deus. Colossenses, capítulo 1, de 10 a 12. A fim de vivermos de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Nós saímos das trevas para a luz. Então, devemos viver em santidade. A terceiro tópico vai dizer a santidade, ela é moral, ela não é litúrgica. A santidade é moral. No judaísmo, a santidade era litúrgica. Expressava-se por ritos. No evangelho é moral. Ser santo não é adotar posturas no culto, é ter uma moral sadia. Há uma série de declarações de Paulo que podem ser chamadas de éreis, passado, e sois, presente. Eles mostram o que éramos antes de nos convertermos e o que somos agora. Entre algumas passagens, éreis que mostram o nosso passado e não mais como devemos ser hoje, né? Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 1 Coríntios 6, de 9 a 11. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, de 9 a 11, o que éramos, né, no passado, né, e o que nós não devemos ser mais. E o 12, 2 também aí em 1 Coríntios. Vamos ver? 1 Coríntios, capítulo 6, de 9 a 11. Vai dizer assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem beberrões, né? 1 Coríntios, até o 11. Nem beberrões, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, fostes no passado, mas vós vos lavastes mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Então nós éramos, não somos mais, nem ladrões, nem bebedores, né? Não vivemos em bebedices, né? Nem mesmo em idolatria, adultério. Éramos, não somos mais. Éramos, não somos mais. E o 12 aí mesmo na carta de 1 Coríntios 12, 2, também vai estar falando sobre o que éramos e não somos mais. Éramos. Capítulo 12 de 1 Coríntios aí mesmo nessa carta.
né? 12:2 vai falar assim: sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Éreis, passado, seguindo ídolos mudos, né? Éreis, passado, conduzindo, seguindo e sendo guiado. Não somos mais. E entre a passagem, né, que nós podemos ver, né, daquilo que hoje nós somos, há uma diferença muito grande daquilo que nós éramos e hoje não somos mais. E aí nós vamos ver que nesse exame dessas passagens mostram que a conversão é um divisor de águas na vida moral da pessoa. Há um divisor de águas entre o antes, o passado, e o depois. Nós vemos, né? Nós podemos ver que Jesus Cristo, ele divide a história em antes e depois. A história está dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Assim também ele divide a nossa vida, ele faz esse divisor de águas, no antes e depois. Eu tenho isso na minha vida. E todo cristão, né, que converteu a Jesus tem também esse testemunho do que ele era antes e do que ele é agora. É um divisor de águas na vida de qualquer pessoa. É um divisor de águas, é coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo vai dizer que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Então, há um divisor de água na vida moral da pessoa. Mudou seu destino final de inferno para céu. Mudou sua vida aqui na terra. Seus valores mudaram. Quem aceita Cristo tem um novo jeito de viver. O comportamento do mundo não é sadio. Podemos nos acostumar com adultério, roubo, homossexualismo, a violência, porque a mídia despeja essas coisas, né? Essas coisas em nossas casas e nos anestesia, como se tudo isso fosse uma coisa muito comum. Mas elas são pecados. Elas são pecados. Mesmo que as leis humanas as autorizem e punam quem as combatem, elas são pecado. A Bíblia diz que são pecado. São pecado. São pecado. A santidade é moral e não gestual, como levantar as mãos ou de volume nos cânticos. Santidade é caráter de acordo com o padrão bíblico. De acordo com o padrão bíblico. E o ponto 4 vai estar dizendo que a santidade é relacional, não é mística. Interessante que ele fala aqui que na Idade Média havia os santos no poleiro. O que é isto? Eram pessoas que subiam uma plataforma sobre um alto poste e ficavam ali anos a fio. Alguns, quando eram tirados de lá, tinham os membros inferiores atrofiados. Isolavam-se do mundo, viviam de comida que lhes davam e ficavam ao relento. Eram inúteis à sociedade esses santos do poleiro. Santos no poleiro não ajudam o mundo em nada. Santos de poleiro não ajudam o mundo em nada. Vivemos num mundo altamente individualista. Na cultura atual, chamada de pós-moderna, prevalece o individual sobre o coletivo. Somos uma sociedade fragmentada em que cada um busca seu interesse. Um mundo mesquinho. Um mundo mesquinho. A igreja é uma comunidade e não há um bando de solitários. Não.
Na igreja há uma comunidade e não um bando de solitários. Deus faz com que o solitário viva em família. Até aquele que é solitário, Deus faz com que viva em família, quando ele passa a pertencer à família de Deus, quando ele é transformado pelo poder de Deus, através de Cristo Jesus. E isto acontece na igreja. Somos postos como família para nos relacionar uns com os outros. Na igreja, nos agrupamos como pessoas para exercitarmos a fé, aprendermos uns dos outros, aperfeiçoarmos uns aos outros e recebermos força para vivermos no mundo. Vivemos em um grupo, exercemos a fé em grupo e vivemos no mundo como cristãos, seguidores de Cristo. A vida cristã não é vida no poleiro, não. A vida cristã não é vida no poleiro, mas bondade nas relações. O amor cristão não busca seus próprios interesses. 1 Coríntios vai falar sobre a suprema excelência do amor, né? Ele não visa seus próprios interesses. Volta-se para os outros. A igreja de Jerusalém e Barnabé nos mostram isso. A gente vai ver lá em Atos, vocês podem escrever aí Atos 4, de 32 a 37. Como vivia aquela igreja. Repartiam, tudo era comum entre eles. Os crentes devem ter vidas entrelaçadas, sendo responsáveis uns pelos outros, como se vê em 2 Coríntios 8, de 1 a 5. Depois vocês vão poder ler lá também, Coríntios 8, de 1 a 5. Muita gente levanta um poleiro espiritual no culto, onde canta, louva, ora, mas não se envolve com os necessitados, nem com a obra do reino de Deus. Esta santidade mística, ela é desvirtuada. Ela não tem valor, não tem virtude. A santidade onde você não pensa no outro, onde você não levanta a mão, não estende a mão ao outro. O verdadeiro cristão, ele tem prazer em compartilhar, em ajudar, em ser solidário. E também, irmãos, a santidade é relacional, não intimista, apenas eu e Deus. Eu e Deus estou bem, é tudo que basta. Não, irmãos. É amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Sou eu, Deus e meu próximo. Isso é igreja. Sou eu, Deus e meu próximo. Isso é igreja. Relacional. Relacional. Relacionamento. Isto é a igreja. Deus e nós, e não Deus e eu. Isto é santidade. Relações corretas com Deus e com o próximo. Quando saímos do culto, fortalecidos pela comunhão com Deus e com os irmãos, vamos ao mundo testemunhar nossa fé. O caráter cristão prova da nossa fé. Se vê em nossas relações. Mostra misericórdia, apoio aos fracos e retidão na vida. É melhor ser ingênuo e ultrapassado que ser cruel e frio como o mundo.
amados, o mundo, esse sistema em que nós vivemos, ele é cruel e frio, sem amor, sem compaixão. Deus vê e ele julga. Deus vê e ele julga. Nós precisamos nos sentir responsáveis uns pelos outros. Vamos ver lá o que diz a segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, de 1 a 5. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, de 1 a 5. Como que deve ser esse entrelaçamento na igreja, entre os cristãos, como deve ser. 8, de 1 a 5. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, de 1 a 5. Vamos ver o que está escrito. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza superabundou em grande riqueza. Em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Eles pediam para participar da ajuda aos santos, ou seja, aos servos de Deus. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Eles deram muito mais do que eles esperavam. E aí a gente lembra, né, quando Jesus nos ensina que quando alguém mandar você andar 1 milha, ande 2. Faça além daquilo que te pede. Porque se você fizer apenas aquilo que te pede, o que você está fazendo demais? Está fazendo apenas a sua obrigação. Exceda aqueles que pedem a você. Mandou você dar o vestido, dá também a capa. Jesus é o mestre dos mestres. Todo o ensinamento de Jesus é para a nossa felicidade, é para ensino para o nosso bem. Tudo que Jesus nos ensina, irmãos, ele é o mestre dos mestres, ele sabe o que faz, ele sabe o que fala, ele sabe o que diz, ele sabia o que ele estava ensinando. E bem-aventurado é aquele que ouve a palavra dele e as pratica. Ouve e as pratica. Uma contracultura, né, no mundo perdido. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, irmãos, é sempre boa, perfeita e agradável na vida daqueles que têm a vida transformada, que se deixou ser transformado, que se moldaram aos ensinamentos de Cristo, que andam não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque é o Espírito é que discerne bem tudo. O fato de muitas vezes alguém dizer, mas o crente, ele
ele é, como diz, proibido de fazer muitas coisas. O crente ele não é proibido de fazer nada. A diferença é que o crente é obediente. E o mundano, ele é desobediente. O mundano, ele vê aquilo que o mundo lhe oferece e pratica aquilo que o mundo lhe oferece. Os prazeres do mundo é o que ditam a regra de suas vidas. E quem ama o mundo é inimigo de Deus. Não sou eu que estou falando isso, é a Bíblia, é a palavra de Deus. E quando eu falo isso, eu falo com dor no coração. Porque eu também um dia já fui de lá. E um dia alguém falou de Cristo para mim e eu dei crédito à palavra de Deus. O que está faltando a muitas pessoas é dar crédito à palavra de Deus. Infelizmente, tem pessoas que não creem na Bíblia. Não creem que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E tudo que aqui está escrito está se cumprindo, irmãos. E a gente fica a imaginar que Jesus está perto de voltar. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil, onde mais do que nunca nós estamos vendo a fragilidade da nossa vida. Somos frágeis, muito frágeis. Agora estamos aqui, daqui a pouco não sabemos. Nós somos, a palavra de Deus diz que nós somos forasteiros em terra estranha. A cultura deste mundo não pode nos... nós não podemos nos acostumar a ela, nem estar atrelados a ela, porque este mundo não nos pertence. Nós estamos aqui como peregrinos de passagem. E quando você partir daqui, para onde você irá? Jesus, ele veio este mundo, morreu por nós, deu a sua vida para nos salvar, subiu aos céus. E antes dele subir aos céus, os seus discípulos não queriam que ele subisse. E ele falou para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então a nossa vida aqui, a gente sabe que é por um tempo. É por um tempo. Estamos aqui nos preparando, vivendo uma vida digna da presença de Deus. Ah, se todo mundo pudesse ser crente, ser Bíblia, esse mundo seria tão diferente. Seria um mundo mais justo. Não somos perfeitos, mas nós buscamos a perfeição. Buscamos a cada dia melhorarmos, Senhor, e fazer a sua vontade. É uma contracultura, né? Neste mundo. É uma contracultura. Nós vivemos em oposição. Porque a cultura deste mundo perdido ela está oposta àquilo que a Bíblia ensina ao homem fazer. E nós não podemos esquecer disso nunca. Jesus é o nosso suporte. Jesus é a nossa meta, é o nosso alvo. Meu alvo é Cristo. Seu alvo, quem é, meu querido? Meu alvo é Cristo. E que Deus nos abençoe e nos ajude a romper com tudo aquilo que existe no mundo e que não agrada a Deus. Que nós podemos ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Ande na minha presença e ser perfeito. A palavra de Deus diz que a vereda do justo, ou seja, o caminho do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. E que nós possamos a cada dia viver esse padrão que Deus quer que nós vivamos. Em nome de Jesus. Que Deus nos dê uma semana muito abençoada, de livramentos. Se cuida,
faça a sua parte, tenha cuidado, não precisa sair, fica em casa, se resguarda, ora, leia a palavra de Deus, faça a vontade de Deus, procure estar em contato com pessoas que você conhece e que você não está vendo porque não estão podendo a gente estar juntos. Telefona, baixa um papo, ora, vê se está precisando de alguma coisa. Às vezes, o Espírito Santo toca na gente para ligar para alguém porque está precisando de alguma coisa. Já aconteceu muito isso comigo. E a pessoa assim agradecida. E eu lembrava, agradeça a Deus, porque é Ele quem nos toca, é Ele quem diz. Eu estava, liga para fulano, ele toca no nosso coração. E a gente liga porque aquela pessoa está precisando da gente. Porque nós somos servos de Deus. E Deus sabe com quem Ele pode contar. Ele pode contar contigo, meu querido. Ele pode contar comigo. Ele pode contar conosco como servos de Deus. E que vamos estar prontos a ouvir e a obedecer e a fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Nós não vivemos, nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Porque quem ama o mundo torna-se inimigo de Deus. Quem ama esse sistema que está aí. Nós não podemos nos conformar com este mundo, mas transformarmos com a renovação do nosso entendimento. E que Deus a todos nós abençoe. E daqui a pouco tem o culto. Continue aí conosco, pois o culto começa também a palavra de Deus com o pastor João. Louvores, continuemos adorando o nosso Deus, em nome de Jesus. E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser, em nome de Jesus.